Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que nos tem a mensagem de hoje, nesse dia 12, quarta-feira, e como que está essa reflexão. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para que possa entrar em sua glória? E começou por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas essas passagens onde as escrituras falavam a respeito dele. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, para onde estavam os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão. Então os dois começaram a contar o que tinha acontecido no caminho com eles também, e que tinham conhecido Jesus a partir do pão. Veja, no Evangelho de hoje, Jesus fala da necessidade do sofrimento. E às vezes o sofrimento, quando acontece na nossa vida, a gente acha que só nos traz danos. Muito pelo contrário. Não existe grandes conquistas sem grandes lutas. Ou não existe conquista sem desafios. A felicidade por si só é uma etapa desafiante que mexe com as nossas emoções. E quando mexe com as nossas emoções, a gente começa a desenvolver as atividades, o trabalho, os estudos, as amizades, a vida de sociedade, a vida familiar. Quando enfrentamos a vida dessa forma, nós estamos nos envolvendo com pessoas que não são perfeitas. E pessoas que não são perfeitas, elas têm tendências a errar ainda, porque elas não têm o domínio que Deus tem sobre conhecer tudo. Ou seja, numa vida de interação social, como nós seres humanos somos obrigados a viver, não temos muita escolha, não pode se isolar e viver por si próprio. Nós temos que aprender a lidar com as diferenças. E como ser feliz lidando com as diferenças e com as imperfeições dos outros. Desenvolvendo na nossa caminhada bons valores. Agir com boa vontade e com justiça. Porque a proteção espiritual, ela existe. Não existe só eu criar mecanismo fisicamente para me proteger. Na verdade, eles são falhos esses. A espiritual que vem de Deus, que é concedida por Ele, que está na proteção dos nossos anjos da guarda. Quantas vezes na vida, ou de vez em quando, nós não passamos por uma situação que a gente diz: eita, agora eu me livrei. Me livrei de um acidente, me livrei de uma briga, me livrei de uma perseguição, me livrei de um problema. E a gente percebe que ali não foi nossa ação pessoal sozinha que nos livrou daquela circunstância. Mas algo invisível nos induziu, conduziu, nos inspirou a fazer ou a sentir ou se dirigir de forma diferente. E assim vencemos. Isso é o que? Isso é merecimento, ajuda espiritual. Quando que a gente merece essa proteção? E eu sou prova viva de tudo isso, porque eu passei a minha vida até hoje me desafiando. E quando você se desafia, você se coloca em risco. Mas quando você se desafia, se coloca em risco, mas dentro de você, em cima, por trás, do lado, em tudo tem Deus. Tem espiritualidade, tem um respeito a essa divindade. E tem também essa vontade de fazer essa coligação e o reconhecimento que não é só o alimento físico que é importante, mas muito mais ainda o espiritual. Nós automaticamente nos revestimos da proteção divina. E contra essa proteção, mal nenhum vai nos derrubar, porque sempre a graça de Deus, no momento oportuno, correto e preciso, vai nos direcionar para o caminho certo a seguir. Portanto, o segredo está em agir com justiça, com boa vontade, com livre-arbítrio, respeitando a Deus sobre todas as coisas. É aquilo que a gente vem conversando no dia a dia. E aí Jesus nos fala desse sofrimento que ele precisava passar
porque as verdadeiras conquistas, elas vêm se Jesus Cristo não passa por todo esse sofrimento, não passa por todas as provações que ele passou. Talvez ele não tivesse conseguido o êxito que ele conseguiu, que foi o respeito de todos nós. Se ele tivesse simplesmente vindo fazendo um milagre, como a maioria das pessoas querem que as coisas aconteçam no estalar de olhos, do nada, não se aprende com essa facilidade. Mas Jesus nos ensina que desde o início tudo é uma conquista e tudo é uma busca. E se nós acreditarmos, buscarmos, fazermos acontecer, tudo vai melhorar para nós, automaticamente, só em nós agirmos. E é muito importante que a gente entenda também que nesse caminho não nos devemos ser vigilantes, porque o falatório vai ser grande, enfim, nem sempre o falatório é bom, às vezes é danoso, às vezes é municiado de invejas, de corrupção, de ódio. E a gente deve ter cuidado para não julgar, nem com a língua, principalmente com ela, reter nossa língua, adestrar nossa língua, vigiar nossa língua para que ela não nos faça cair no meio do pecado e abrir a porta para o mal chegar perto da gente, afastando o bem. E também não ir fazendo inimizade à toa, porque fulano está falando mal de mim, porque fulano não quer meu bem, porque eu percebo que fulano não quer que eu vença. Eu já vou me intrigar, eu já vou bater de frente, eu já vou denegrir, eu já vou prejudicar aquela pessoa também. De jeito nenhum essas coisas, de forma nenhuma. Quando percebesse isso, veja, para quem realmente quer ser feliz, quer encontrar o caminho certo, é pegar essa pessoa, fazer aquilo que Jesus nos disse. Reza por aquele, coloca na mão de Deus e segue o caminho. Nem para bater boca, nem para revidar, mas segue o caminho. Nós só devemos parar para conversar, para falar, para revidar, quando não tivermos outra saída. Assim mesmo, a gente deve buscar ainda nessa circunstância a forma pacífica, utilizando apenas os meios necessários para cessar as agressões que possam vir a ser sofridas. E o exagero abre caminho para o mal. E o que o mal mais quer é tomar de conta da nossa vida. E se ele tomar, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ser felizes, a gente não vai conseguir vencer nossos propósitos, porque se vencer, se formos felizes, a gente vai estar fazendo o bem. E o bem não é o que o mal quer. Olhar e vigiar, olhar para dentro de nós, ver quais são nossos valores, ver o que a gente precisa estar melhorando, ver como a gente está lidando com as pessoas, com o nosso trabalho, com nossos estudos, tudo isso. Importante demais, está na mão de cada um. Um bom dia a todos e Deus nos abençoe.